He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Yeah. Sister Shepherd here and Brother Shepherd, who are very gracious friends of ours and who come to this tabernacle. E a irmã Shepherd aqui e o irmão Shepherd, que são amigos nossos muito bondosos e que vêm a este tabernáculo. And they are precious children of God. E são preciosos filhos de Deus. And this Sister Shepherd, when I was picking up my mail, the kind that Billy can answer. E esta irmã Shepherd, quando eu estava pegando minha correspondência, do tipo que Billy pode responder. Just somebody say, send me so many prayer clauses, and I pray over them. He just answers them back. Alguém só diz, envie-me tantos paninhos de oração e oro sobre eles. Ele simplesmente lhes responde. But when it's an individual letter, I have to answer it myself, you see. Mas quando é uma carta individual, eu mesmo tenho que responder. Vê você? So I picked up my individual mail. Então peguei minha correspondência individual. And so I was taking it home, and I was reading in there. It said from Sister Shepherd. E assim eu a estava levando para casa e estava lendo aí. Dizia da irmã Shepherd. And it was a dream that she had some months ago. E era um sonho que ela tinha tido faz alguns meses. And she never could get it just right until 2 or 3 Sundays ago when I taught on this 7 church ages. E ela não conseguiu entendê-lo direitinho até 2 ou 3 domingos atrás, quando ensinei sobre estas 7 eras da igreja. And the 7 fruits, 2 Peter, how it takes to 2 Peter 1 to add to our faith. E os 7 frutos, 2 Pedro, como isso requer, 2 Pedro 1, para acrescentar a nossa fé. See, Está vendo? first foundationally is faith. Primeiro, quanto à fundação, é a fé. Second, add to your faith virtue. Segundo, acrescente virtude à sua fé. To your virtue knowledge. A sua virtude, ciência. From knowledge, temperance. A partir da ciência, temperança. From temperance, patience. A partir da temperança, paciência. The patience, godliness. A paciência, piedade. And from godliness, brotherly love, brotherly kindness. E a partir da piedade, amor fraternal, bondade fraternal. And then love being the capstone. 7 of those things. E então o amor sendo a pedra de coroa, 7 coisas dessas. 7 church ages, see? 7 eras da igreja, está vendo? And 7 stars of the church ages. E 7 estrelas das eras da igreja. And all of it is tempered together by the
Holy Spirit. E tudo isso é misturado junto pelo Espírito Santo. Now, that's what it takes to become a servant of Christ. Agora, é isso que é necessário para tornar-se um servo de Cristo. Christ builds his church in 7 church ages, his bride. A person, woman, church. Cristo edifica sua igreja em 7 eras da igreja, sua noiva, uma pessoa, mulher, igreja. 7 church ages constitute and make the bride. 7 eras da igreja constituem e formam a noiva. Some out of this age, and some out of that age, and some out of that age, and all together. And shaping it like a pyramid. Alguns desta era, e alguns daquela era, e alguns daquela era, e todos juntos, e dando-lhe forma como a de pirâmide. Like Enoch, who built the pyramids that we believe. E como Enoque, que construiu as pirâmides, and the capstone never was put on top of them because the headstone was rejected. e a pedra de coroa nunca foi colocada sobre elas, porque a pedra angular foi rejeitada. And we take it out not as doctrine, but as to understand, just for the church here, that these E tomamos isso agora, não como doutrina, mas para entender só para a igreja aqui, que estes, God makes himself perfect in 3. Deus se faz perfeito em 3. He makes himself perfect in Father, Son, Holy Ghost, 3 offices of one God. Ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo, 3 ofícios de um Deus. He makes himself perfect in justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, perfect works of grace. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vem perfeitas obras de graça. He makes himself perfected in 3 comings. Ele se aperfeiçoou em 3 vindas. First time to redeem his bride, second time to receive his bride, third time in the millennium with his bride. A primeira vez para redimir a sua noiva, a segunda vez para receber a sua noiva, a terceira vez no milênio com a sua noiva. And everything is perfected in 3s. E tudo é aperfeiçoado em 3. And 7 is the worship number of God. E 7 é o número de adoração de Deus. God is worshipped in 7, completed. Deus é adorado em 7, completado. Now, perfected and completed. Agora aperfeiçoado e completado. And the strange thing was not to bring this in, but just to show you. E o estranho foi que, não para começar a falar disto, mas só para mostrar-lhe. The last deer that I got had 5 points on one side and 3 on the other. See, grace and perfection. O último servo que cacei tinha 5 pontas de um lado e 3 do outro. Está vendo? Graça e perfeição. Now, notice on this that Christ, God wrote 3 Bibles. Agora note nisto que Cristo, Deus escreveu 3 Bíblias. The first Bible was in the sky called the Zodiac. A primeira Bíblia estava no céu, chamado Zodíaco. Now, if you don't know the book of Job, just forget about it. Because Job is the one who explains it. Agora, se você não conhece o livro de Jó, simplesmente esqueça isso, porque é Jó quem explica isso. How that he looked up and he named those things in the sky. Como ele olhava para cima e dava nome àquelas coisas do céu. And notice in the zodiac, what did it start off with? E note no Zodíaco com o que começou. The first thing in the zodiac is the virgin. A primeira coisa no Zodíaco é a Virgem. The last thing in the zodiac is Leo the lion. A última coisa no Zodíaco é Leo, o leão. The first coming of Christ through the virgin, the second coming, Leo the lion of the tribe of Judah. A primeira vinda de Cristo através da Virgem, a segunda vinda, o leão da tribo de Judá. Then Enoch
completed in his day or back in that day a pyramid. Então Enoque completou em seu dia, ou lá naquele dia, a pirâmide. And of course we haven't got time to background it and show how that pyramid come up through the chambers and so forth. E, claro, nós não temos tempo para apresentar uma base e mostrar como que aquela pirâmide era levantada por compartimentos e assim por diante. This speaks right straight to the end time now. Isso fala direto ao tempo do fim agora. They're in the king's chamber now by the measurement. Estão na câmara do rei, agora pelas medidas. But the headstone never was put on the pyramid. Mas a pedra angular nunca foi posta sobre a pirâmide. And that's such perfect architecture or masonry until even the little thin razor blade. E essa se encontra perfeita arquiteturalmente, ou construção de pedra, a ponto de até uma pequena lâmina fina de barbear. They don't know how they ever built it. Don't understand. Could ever a razor blade slice along the sides where that mortar should be and there's no mortar in it? E não sabem como chegaram a construir, não entendem. Poderia uma lâmina de barbear correr ao longo dos lados onde aquela argamassa deveria estar, e nem há argamassa nisso. It's just perfected, put together. Está construída justamente perfeita. So that's what it is when Christ and the church becomes one. Então assim é quando Cristo e a igreja se tornam um. There's no mortar between, there's nothing between, just God and the person. Não há argamassa no meio, não há nada no meio, apenas Deus e a pessoa. God, Christ, and the person. Deus, Cristo e a pessoa. Now, but the headstone, they've never found it. Agora, mas a pedra angular nunca se encontraram. You know the stone of Scrone they have in England to ordain the kings or to crown them and so forth. Sabe, a pedra de Scone que eles têm na Inglaterra para ordenarem os reis, ou para os coroarem, assim por diante. But the headstone. Mas a pedra angular. Notice on the American dollar bill. You'll see if on the American dollar bill. Note, na nota de $1 americano. Você haverá na nota de $1 americano. On the one side, the left side, is the American seal, an eagle with the spears in his hand. Num lado, o lado esquerdo, está o selo americano, uma águia com as lanças na mão. On the second side, this is called the seal of the United States. No segundo lado, esse é o chamado de selo dos Estados Unidos. But on the next side is the pyramid, and above it, a great eye. Mas no lado seguinte está a pirâmide e acima dela um grande olho. And under here it says the great seal. E aqui embaixo diz o grande selo. Why would it be the great seal in this nation, even above the seal of our nation? Por que seria o grande selo nesta nação, até mesmo acima do selo da nossa nação? See, no matter what you ever do, God makes it speak just the same. See? Está vendo? Não importa o que se chega a fazer. Deus faz isso, falar da mesma forma. Está vendo? He makes the sinner speak of it. Ele faz o pecador falar disso. He makes the nation speak of it. Ele faz as nações falarem disso. Everything has to speak of him, whether you want to believe it or not. It's right there. Tudo tem que falar dele, quer você queira crer ou não. Está aí mesmo. Now, notice there's an eye in that, the eye of God. Agora note, tem um olho nisso, o olho de Deus. And because that the cap didn't come off the head seal because it was rejected. E por que esse coroamento não sai, o selo angular? Porque ele foi rejeitado. Which was the Son of God, the cornerstone of the building, the head seal of the pyramid, and all this. O qual foi o Filho de Deus, a pedra de esquina, o selo angular da pirâmide e tudo isso. Now, I don't like to. Sometimes they take these things
and it gets out amongst brethren in churches of other churches. Agora não gosto de... Às vezes gravam estas coisas e isso sai no meio dos irmãos em igrejas, de outras igrejas. And when they do that, then the brethren sometimes gets a wrong impression that I'm saying something about brethren. E quando assim fazem, então os irmãos ficam com a impressão errada que eu estou dizendo algo sobre os irmãos. But I'm not. Mas não estou. If you could just listen and understand, Amen. see, I am not speaking against any brother, because that's not becoming to brethren to speak against each other. Se você puder tão somente ouvir e entender, está vendo? Não estou falando contra nenhum irmão, por isso não é conveniente aos irmãos falarem de um contra o outro. We should speak for one another, not against each other. Deveríamos falar um pelo outro, não um contra o outro. But when I speak sometimes of certain organization, like Presbyterian Methodist or so forth, they say, see, he's against it. Mas quando falo, às vezes, certa organização, como presbiteriana, metodista ou assim por diante, dizem, está vendo, ele é contra ela. I'm not against the brother in there or the sister in there. Não sou contra o irmão aí dentro ou a irmã aí dentro. The system that's separating brotherhood is what I speak against. É o sistema que separa os irmãos que falo contra. God's children are one family and not different groups. Os filhos de Deus são uma família e não diversos grupos. And somebody say, I have nothing to do with it because that's Presbyterian and I'm Methodist. See? E alguns dizem, não terei nada a ver com isso, porque isso é presbiteriano e eu sou metodista. Now that isn't, see, it's the system of that organization that breaks up that brotherhood. Você está vendo? Agora isso não é. Veja, é o sistema dessa organização que rompe essa união fraterna. See? Now that, Está vendo? Agora esse... like I've said, if you were going down the river in an old shaggy-looking boat is going to try to make the fall, and I know that isn't going to work. Como eu já disse, se você estivesse descendo o rio num barco velho, rústico, de aparência, e fosse tentar passar pela queda d'água, e eu sei que isso não vai dar certo. Well, then I'm not screaming or rebuking you. I'm trying to get you out of that boat. See? Pois então não é que eu esteja gritando, repreendendo você, estou tentando fazer que você saia desse barco, veja. Because it's the boat that's going to break up, and you'll be left sitting alone in the water. Porque é o barco que vai arrebentar. E você será deixado só boiando na água. So it's not the brother in the boat, but I'm hollering at the brother to show him what's fixing to happen. Por isso não é o irmão no barco, mas estou advertindo o irmão para mostrar-lhe o que está para acontecer. Well, all these systems that man has made in their achievement has got to break up. That's all. Pois todos estes sistemas que o homem fez em sua conquista têm de romper. É só isso. We have to come to unity, to brotherhood. Eles têm de chegar, temos de chegar à unidade, à fraternidade. That's been my purpose of life, is to try to unite and not break up an organization, but let them drop their ideas and be brothers to every born-again Christian. Esse tem sido meu propósito na vida, é tentar unir e não dividir uma organização, mas que deixem suas ideias e sejam irmãos de cada cristão que nasceu de novo. That's the idea. That's where I've stood. Essa é a intenção, é aí onde tenho me colocado. Well, now, if the brethren would notice it, many of our brethren, even in our full gospel ranks, they do not believe that the Baptists and Methodists and the Lutheran and them have a chance. Pois agora, se os irmãos notarem, muitos dos nossos irmãos, até no meio do nosso evangelho completo, eles não creem que os batistas, metodistas e luteranos e esses têm chance. But now they may be right.
But I don't agree with that. Mas agora, eles podem estar certos, mas não concordo com isso. I believe it's the age here of the Lutheran age, in this age here, which was called, I believe, the Sardis age. Creio que era aqui na era luterana, e esta era aqui que foi chamada, creio eu, de era de Sardes. And then the Philadelphian age for the Methodists, and then the Pentecostal Laodicean age. E então a era de Filadélfia para os metodistas, e então a pentecostal, era de Laodiceia. I believe those are ages, and God, in each one of those ages, took an elected people. Creio que essas são eras, e Deus, em cada uma dessas eras, pegou um povo eleito. And in that, as Hebrews 11 says, that them without us is not made perfect. Amen. See? E nisso, como Hebreus 11 diz, que esses sem nós não são aperfeiçoados. Estão vendo? But now the church has come from this coming in a minority all the time till it's down into the Pentecostal age. Mas agora a igreja veio disto, vindo em minoria o tempo todo, até entrar na era pentecostal. Now the reason I'm saying this, that you might get an idea on what the sister dreamed. Agora, o motivo de eu estar dizendo isto, para que você faça ideia do que a irmã sonhou. And her dream is certainly comparison to what I've been teaching. O sonho dela certamente é uma comparação do que tem ensinado. Notice. Now here, now all these things that 1 Peter, the 6th and 7th verse tells you, by your faith, that's first. Note, agora todas estas coisas que 1 Pedro, versículos 6 e 7, dizem a você, trazidas pela sua fé, isso é primeiro. Now I say that people claim to have these virtues without even being born again. Agora digo que as pessoas afirmam ter estas virtudes sem mesmo terem nascido de novo. And I believe I made a rude remark and says like a blackbird trying to put peacock feathers in himself and make himself a peacock, he can't do it. E creio que fiz uma observação grosseira e disse que é como um pássaro preto tentando pôr penas de pavão em si mesmo para tornar-se pavão. Ele não conseguiria fazê-lo. There has to be a natural feather grown from him. The inside of him has to put that feather out. Tem de ser pena natural que cresça dele. O interior dele tem de empurrar aquela pena para fora. And I've always been accused of being hard on our sisters about wearing bobbed hair and manicure all over their face and stuff. E sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs quanto a usarem cabelo curto e manicure no rosto todo e coisas mais. I've always been accused of being hard on our sisters. E sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs. It is that I got anything against that. Não é que eu tenha alguma coisa contra isso. I don't say the woman isn't a good woman, that she's some street walker or something. Não digo que tal mulher não seja boa mulher, que ela seja uma mulher de rua ou algo assim. That isn't my attitude. Não é essa a minha atitude. But it's this. When she puts so much artificial on the outside, shows there's a lot of artificial on the inside. See? Mas é isso. Quando ela põe tanta artificialidade por fora, mostra que ela tem uma artificialidade por dentro. Veja. Where it ought to be filled up with Christ, because the outside always expresses what's on the inside. Onde deveria estar cheio de Cristo, porque o lado de fora sempre expressa o que está do lado de dentro. By their fruits you know them, you see. Por seus frutos se os conhece. Você está vendo? And where Christ ought to be in there, and the cure for the God, and the cure for other things, instead of so much artificial pomp. E onde Cristo deve estar aí dentro e zelar pelo Deus e zelar por outras coisas em vez de tanta pompa artificial. And, you know, green eyelids and unhuman looking and all that kind of stuff. I just don't go for it. And I don't believe the Bible does either. E você sabe, pálpebras verdes e não com aparência humana,
e tudo isso, tipo de coisa, eu simplesmente não aceito isso. E creio que a Bíblia também não. So I like to be just what we are. Por isso eu gosto de ser justamente o que somos. Notice, now, if she hasn't got any fingernails and wants to put some on, Note agora, se ela não tiver unhas nos dedos da mão e quiser colocá-las, if she hasn't got any teeth and needs some, se ela não tiver dentes e precisa deles, haven't got an arm and you need one, não tiver braço e precisa de um, haven't got hair and you need some, you haven't got these things, that's different. não tiver cabelo e precisa dele, se você não tiver essas coisas, é diferente. But when you pull out your real good teeth because they're just not as bright as you should be, then you done wrong. Mas quando você arranca os seus verdadeiros dentes bons, porque simplesmente não são claros como deveriam ser, então você agiu errado. If you've got red hair and you want black and you go down here and color it black just because, you done wrong. Se você tem cabelo ruivo e quer preto, e você vai aqui e o pinta de preto só porque você agiu errado. Real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus